Olá, Vida e Saúde está começando agora, esse clima gostoso aqui na Clínica Adventista Vida Natural. Wagner. Estamos começando, muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia. Chegou esse momento super especial de você ter dicas sobre saúde, dicas de como viver com mais qualidade de vida. Isso mesmo, dicas também de culinária, dicas de saúde emocional. Olha, aqui é um programa que a gente quer ver a sua vida por completo transformada e para melhor. A gente vai conversar hoje no quadro No Plantão, a gente vai estar recebendo mais uma vez a doutora Miriam Silveira. Ela vai conversar com a gente sobre a fisiologia da digestão. Então, o que acontece desde o momento que a gente coloca um alimento na nossa boca, como acontece todo o processo digestivo. Também o Dr. Ricardo continua com a série especial sobre alimentação e inteligência. Você já tem seguido os passos, as dicas que ele tem te mostrado? Então fique ligado porque hoje ele vai dar uma continuação e sua vida pode ser melhor também neste aspecto. Vamos falar de culinária? Vamos. Daiane? A Dai está aqui mais uma vez com a gente. Tudo bem, Dai? Tudo jóia. Pão de frutas hoje? Isso, pãozinho de frutas. Super bonitinho, super ainda lembrando um pouquinho do Natal, né, Daiane? Isso, super fácil de fazer também. Bom, ele pode de janeiro até novembro ser pão de frutas. Em dezembro ele pode virar panetone. Legal. Isso, a massa é bem parecida. Dá pra guardar a receita pro próximo Natal, já tem ali uma boa receita, né, Dai? Isso mesmo. Já a gente volta aqui pra culinária. Mas agora chegou o momento do quadro Sua Vida. A gente vai responder aqui uma pergunta. A Sandra vai responder uma pergunta que chegou pra gente por e-mail. E é o seguinte: eu queria, Sandra, que você discutisse um pouco sobre a reverência das crianças na igreja. Ela conta aqui que tem 2 filhos pequenos e ela fica um pouco perdida com relação a isso. Ela se sente até envergonhada diante das pessoas quando estão num culto na igreja. É lá de Manaus que veio a pergunta. Um grande abraço para Manaus que acompanha o programa Vida e Saúde. Sandra, é com você. Olá, meus amores. Oi, Wagner. Teru, essa nossa telespectadora, ela veio falando sobre a criança. Você tem o seu pequenininho aí, né, Teru? E deve passar por momentos parecidos com isso que ela nos traz, né, ok? Então, a nossa telespectadora traz o seguinte, que ela tem filhos pequenos e que às vezes ela se sente mal, até envergonhada na igreja ou em algum local que a criança tem que ter uma reverência. Bom, vamos pensar aqui em algumas questões. O tempo para a criança é diferente do tempo do adulto. Você que é adulto, você precisa ficar 1h30 sentado fazendo alguma coisa, ouvindo uma palestra, seja como for. Tudo bem, 1h30 é 1h30 e você consegue. Mas vamos pensar numa criança de 2 anos, por exemplo. 1h30 é uma eternidade. Eles têm necessidade de mudança de atividade dentro de um período bem menor, bem reduzido. Compreende? E isso é neurológico, isso faz parte do desenvolvimento humano. E seja qual for a criança, terá esse comportamento, tá bom? Então, todos nós adultos, nós precisamos ter uma certa paciência com as crianças das outras pessoas, tá bom? Nós temos uma tendência, deixa eu lembrar que tem uma escritora chamada Ellen White, que eu amo ler, e de repente você também conhece, você lê, ela fala ela faz um comentário que às vezes, como adulto, nós esquecemos que nós fomos adolescentes, ou que nós esquecemos que um dia nós fomos crianças. Eu acho isso muito legal. Então veja, como adultos, nós não podemos esquecer que já fomos crianças. E então nós temos que nos tornar o quê? Protetores das nossas crianças e compreensivo em relação ao comportamento, tá? E você, mãe querida, que nos escreveu, o que é necessário na igreja, por exemplo, é você levar materiais e você sentar num local mais específico, mais afastadinho, ali na igreja, sabe? Aquela reunião de mães que ficam mais num canto da igreja ou de um outro espaço que você esteja, e você levar materiais para que essa criança ela possa, de repente, desenhar uma massinha que ela vá fazer bichinhos com a massinha, alguma atividade que ela possa fazer. Por quê? Querer que uma criança de 2, 3 anos sente e fique 1 hora assistindo, por exemplo, um sermão na igreja, é querer muito. Compreende?
Então, particularmente como psicóloga, e detalhe, como psicóloga cristã, eu não vejo o menor problema de você preparar uma sacolinha com materiais de pintura, lápis de cor, massinhas, o que você tiver em casa, quebra-cabeça, tá ok? Com temas que você deseja, leva e ali, pacientemente, você senta a criança na cadeirinha ao lado, vai conversando com ela, vai prestando atenção no sermão que você deseja ou na palestra que você deseja, e esse é esse período mesmo que todos devem acolher. Agora, é necessário ir o limite é necessário sim. Então precisa conversar com a criança. E a gente pensa que eles não entendem, mas eles entendem muito bem e desde cedo. Então, antes de sair para o local, sentar e conversar. Agora nós estamos indo para a igreja e lá nós precisamos, se necessário falar bem baixinho, ok? Então, levar aquele papo. E depois que terminar, nós vamos voltar para casa. E então, durante esse período, eu vou levar esse material que nós vamos ficar juntos lá, eu brinco um pouquinho com você, você me deixa assistir a palestra, tá? E conversa antes, e lá de boa, senta, dá a atenção necessária, leva água numa garrafinha, porque a criança ela não pode ficar sem tomar água por muito tempo, e tranquilo. E é necessário que todos nós que fazemos parte das comunidades que estão aí as crianças, nós como adultos precisamos entender, acolher e ser pacientes. Vamos pegar, por exemplo, a igreja. Se a criança começa a ser, começam todos a brigar, a bater, porque ela de repente teve um comportamento entre parentes irreverentes dentro da igreja, ela vai tomar raiva da igreja. Você não concorda comigo? E muito mais importante do que você, adulto, que já está com a sua mente já bem desenvolvida, mais importante é a mente da criança. A igreja precisa ser um local em que ela se sinta bem, um local em que ela se sinta feliz de estar ali. Não um local que ela apanhe todas as vezes que ela vai. Concorda? Então, muita coerência. Eu gosto de uma frase de um autor, Le Bon. Ele diz assim, a razão sem o bom senso é loucura, certo? Então você diz, a igreja é um local de silêncio? É, razão, correto? Recorte. A criança de 2 anos é uma criança que precisa ser bem-vinda? Sim, entra o bom senso, certo? Você concorda comigo? Um beijo enorme e é sempre um prazer gigante conversar um pouco com você aqui no quadro Sua Vida. Eu só apenas sinto pena que eu realmente gostaria de estar lhe vendo, sentada aí na sua sala, no seu sofá, junto com você. Mas infelizmente isso não é possível. Mas é muito bom receber o carinho de vocês de volta. E é uma delícia estar aqui e compartilhar. Beijo! Obrigado, Sandra. A gente também tá com saudade de você aqui no estúdio, viu? Você tá muito tempo longe da gente. E Sandra, valeu pelas dicas, pode ter certeza que eu vou me lembrar de todas elas. Vamos pra culinária então? Vamos conhecer lá. Os ingredientes desse pão de fruta. E aí, Dai? Então, eu vou precisar, pão de frutas, 3,5 xícaras de farinha branca. Então, 3,5 xícaras de farinha branca. Isso. E eu vou dar uma enriquecida nela com a semolina, tá? Então aqui, olha, semolina, quanto de semolina? Meia xícara de semolina. Legal aqui, né, Teru, que todas as receitas da clínica que a gente usa farinha branca sempre tem uma opção de dar uma enriquecida. São raras as receitas que vocês usam só farinha branca, né? Quando não é semolina, é o germe, farinha integral, então sempre tem alguma coisa para enriquecer a massa. Tá. Uma colher de sopa de fermento, tá? O fermento biológico. Isso, granuladinho, né? É aquele de pacotinho? Isso, de 11 gramas, né? Se eu quiser usar tablete, pode também. O ideal é esse daqui, que é mais rápido, né? O fresco que você está falando, né? O fresco ele demora, tem que esperar reagir, esperar né, amassar, deixar descansar. Esse fermento é legal que você amassa e já faz o formatinho, já deixa crescer de uma vez só. Ah, legal. Então é bem mais A prático dica aí para dona de casa. É uma colherzinha de chá de erva doce, né? Para dar um gostinho legal. Uma colherzinha de chá aqui de erva doce. Isso é para quem gosta, né? Não é todo mundo que gosta de erva doce. Então, para quem gosta, coloca um pouquinho de erva doce. Se não gosta, não põe nada? Não precisa colocar nada, tá? E 3/4
da xícara de uva passa. 3/4 de xícara de uva passa. Isso. Dá para pôr também uma fruta cristalizada? Pode ser, fruta cristalizada ou damasco picadinho, tá? E 4 colheres de adoçante, tá? 4 colheres de adoçante. Que adoçante é esse? É o sucralose. Sucralose. É o que a gente normalmente usa aqui nas culinárias da clínica, que vocês ensinam. E é o granulado, Isso, né? A sucralose granulada, não a líquida. E onde que a gente compra, pó. Teru? Casa de produtos naturais, é muito comum encontrar. Mercado, né? qualquer mercado mercado hoje em encontra dia já fácil, tem também. tá? E é para forno e fogão, Tá legal. tá? E esses 3 potinhos aqui? Então, aí tem a licetina de soja, meia colher de licetina de soja. A nossa famosa, ingrediente famoso, Bem licetina de importante. soja. E o mel, uma colher de mel. 1 colher de mel. Isso, uma colher de sopa, tá? Uhum. E 6 colheres de sopa, de óleo. Ah, isso aqui é óleo. 6 É colheres de sopa de óleo de canola ou Qualquer tipo de óleo. qualquer tipo de Tá? óleo. E aqui ela tem um leitinho também que deve ser para dar o ponto. Isso, leite líquido, né, de De soja. soja. Pra dar o ponto. Se eu tiver um leite de amêndoas, dá para utilizar? Pode ser. Pode sim que dá certo, tá? Então, pro leite não tem uma quantidade exata, tá? É o mesmo esquema das aulas passadas, que até dá o ponto, tá? Tá, Então não tem joia. uma Agora, quantidade. toda vez que a gente fala sobre o leite de soja que a gente pode usar nas receitas, a gente... Acaba mostrando em pó, né? a gente pode usar o de caixinha que vem pronto no mercado? Esse é o de caixinha. Ah, esse aqui é o de É o caixinha. de caixinha. Tem que procurar sempre uma opção com menos açúcar, né? Porque às vezes Tem a bastante compra tem açúcar. muito açúcar. Então é isso, e esse gergelim aqui? Ah, tá. Esse gergelim aqui é pra decorar, né? Como vocês vai podem em ver aqui, cima. ó. Em cima do pãozinho vai o gergelim. Então é mais pra decorar. Pode fazer Ótimo. essa versão bem pãozinho. E aí a gente Isso. trouxe a dica também do panetone, panetone. porque é o mesmo princípio. Isso. Se mesma você massa. não tinha papel e caneta aí agora para anotar essas quantidades, você pode entrar no blog. E aí lá você tem todos os ingredientes e quantidades dessa receita e de receitas passadas que a gente já mostrou aqui no Vida e Saúde. E aproveitando que você falou sobre blog, já quero dar a dica aí do nosso Twitter e do nosso Facebook. Você pode seguir a gente no Twitter, twitter.com/Vida e Saúde NT, e tem também o nosso Facebook, facebook.com/Vida e Saúde NT. Intervalo agora? Vamos para um rápido intervalo. Tem mais coisas para acontecer aqui no Vida e Saúde. A doutora Miriam Silveira vai estar aqui, vai falar sobre a fisiologia da digestão. Se você tem problemas digestivos, fique ligado porque esse programa vai estar bom para você. E ainda hoje a gente vai falar sobre a relação entre os alimentos e a inteligência, a saúde do nosso cérebro. Vida e Saúde volta já. Vida e Saúde já está de volta. Você que ligou a sua televisão agora, esse é o programa que cuida da sua saúde, que dá dicas para você cuidar da sua saúde. Você que fez resoluções para 2012, colocando saúde em primeiro lugar, eu mesmo fiz algumas. Esse é o programa que vai te ajudar a conseguir realizar todos esses tópicos que você colocou aí na sua listinha. Eu tô aqui com a Dai, a gente está aprendendo a fazer um pãozinho de frutas, né, Dai? Isso mesmo. E a gente já passou todos os ingredientes aqui, depois a gente dá uma repetida para você, porque agora a gente vai falar sobre digestão, fisiologia da digestão. A Teru já tá lá no plantão, né, Teru? É isso mesmo, Wagner. Vem pra cá, você também chega mais aí. A gente vai falar um pouquinho agora sobre a fisiologia da digestão. Eu já estou aqui com a doutora Miriam Silveira. Muito obrigada mais uma vez por estar aqui com a gente, doutora. E vamos falar um pouquinho sobre digestão, os problemas digestivos, né? E como funciona. Muitas pessoas têm problemas. Explica pra gente como é que funciona o processo digestivo, por favor, doutora. Bem, talvez 2 erros básicos que como sociedade nós cometemos é de beber enquanto nós comemos e enquanto nós deveríamos beber, nós estamos comendo entre as refeições, né? Então, esses 2 aspectos ou princípios, se corrigidos, já vão fazer uma grande diferença na fisiologia, no funcionamento adequado do processo digestivo. Quais são as consequências, doutora, de comer na hora errada, tomar líquidos na hora errada? O que vai acontecer? A pessoa vai ter problemas digestivos de que tipo? Vai ter dificuldades de conseguir ir ao banheiro, vai ter dor de cabeça, ou vai engordar, ou vai emagrecer? O que acontece? Bem, um dos principais problemas é a fermentação do alimento no estômago. E essa fermentação é literalmente a produção de álcool que acaba passando para o sangue e para o cérebro.
causando uma mente embotada, uma fadiga crônica. Inclusive 90% das causas desse cansaço constante são por ter comido alimento, mesmo saudável, mas em excesso, né? Náuseas, uma sensação de gases e de uma digestão muito lenta, várias horas empacado no estômago, são consequências de ou uma combinação inadequada, ou comer em excesso, tomar líquido na hora das refeições, e também o de comer várias vezes nos intervalos entre as refeições. E, doutora, fala um pouquinho, a gente já explicou aqui algumas vezes sobre a dificuldade, qual é a dificuldade que causa tomar líquido durante as refeições. Você pode falar um pouquinho? Nós temos algumas consequências interessantes, sérias. Por exemplo, o fato de diluir o ácido gástrico no estômago faz com que ele perca a acidez necessária para matar bactérias, vírus, né, os micro-organismos que nós acabamos ingerindo com as refeições. E dessa maneira, esses bichinhos agradecem e passam para o resto do trato digestivo, causando as gastroenterites, né, inflamações crônicas do intestino. Outro problema é que, ao diluir esse ácido, acaba levando a um atraso na digestão, faz com que a gente acabe não mastigando o carboidrato, né, o pão, batata, cereais, adequadamente na boca. A digestão do carboidrato começa já na boca, né? De fato, a principal parte é na boca. E depois ele conclui a sua digestão só no intestino delgado. Ele, no estômago, não passa por esse processo da digestão. Isso acaba fermentando, né, fazendo com que essa glicose, o açúcar do amido, acabe produzindo esse álcool, como nós mencionamos. Agora, uma coisa muito comum hoje em dia são aquelas propagandas de iogurtes que prometem fazer a nossa digestão acontecer. Né, e prometem devolver o dinheiro e tudo mais. Isso realmente pode ajudar? O que tem nesses produtos que faz o sistema digestivo funcionar melhor, doutora? Bem, os probióticos, eles supostamente vão suprir ou vão repor bactérias que nós deveremos ter no nosso intestino. O ideal, para eles existirem numa proporção correta, é nós permitirmos que a própria natureza os deixe lá, né, sem interferir, porque o ser humano, com a sua sabedoria tão infinitamente limitada em comparação com a do Criador, não consegue realmente repor fisiologicamente a quantidade necessária para fazer esse trabalho de forma equilibrada. Agora, e as pessoas que têm problemas digestivos, realmente aqueles problemas mais crônicos, né? Como que elas podem melhorar a sua qualidade de vida nesse aspecto, doutora? Eu enfatizaria mais uma vez essas regras simples. Tentar não comer nos intervalos. Nós não imaginamos o quantas horas isso atrasa o processo digestivo para com ele, até conseguir trazer o alimento recentemente ingesto até ao nível da digestão dos alimentos que já estavam no estômago. E também um aspecto importante é comer uma terceira refeição, ou seja, a última refeição do dia, de forma bastante leve e várias horas antes de dormir, para que quando nós deitemos, o estômago já tenha tido a oportunidade de terminar todo o seu trabalho. Isso é em torno de quantas horas? O processo de digestão, ou quantas horas antes de dormir, idealmente 3 a 4 horas. Nós devemos ter um horário também fixo de refeições. 15 minutos de atraso na refeição já faz uma diferença na produção de ácidos que, pelo ciclo circadiano, são produzidos a uma hora exata. Verdade, então, doutora. 15 minutinhos já faz diferença? É impressionante como o nosso corpo ele é programado de forma muito regular. Então, sempre que possível, claro que eventualidades surgem e nossa vida não deve girar em torno das refeições. Mas se nós planejarmos a rotina do nosso dia a dia de forma regular, nós vamos conseguir aproximar e encaixar as refeições também no horário certo e adequado. Certo.
é complicado conseguir encaixar isso numa rotina que a gente tem hoje em dia, né? O trabalho atrasa, o chefe pede uma coisa. Às vezes viagens, né? Viagens. E comer fora também, às vezes você não tem aquela coisa certinha. Talvez mesmo para encontrar as qualidades de alimento que você busca, especialmente depois de já estar fazendo uma mudança, né, uma modificação na alimentação, talvez a melhor dica seja de levar o seu lanchinho junto e você não passa aquela impaciência de não ter o alimento com você no horário certo. Agora, alimentos que facilitam a digestão e alimentos que atrapalham a digestão. Bem, os que têm um envolvimento de gordura, então alimentos muito gordurosos, certamente atrasam bastante o processo digestivo. E também... Todos os alimentos gordurosos, inclusive os vegetais? Inclusive castanhas, né, amêndoas, nozes de forma geral, eles são um pouco mais lentos no seu processo digestivo e por isso até ajudam a dar aquela saciedade no fim da refeição. Ele é recomendado, até te ajuda a espaçar a refeição por pelo menos 5 a 6 horas de uma para a outra. Então você pode comer alimentos gordurosos no fim das refeições, especialmente essas gorduras vegetais naturais. Mas não todas as refeições, à noite é bom evitar, ou não? Exato. À noite nós deveríamos só comer carboidratos, porque são os mais facilmente digestivos. Inclusive as proteínas à noite, mesmo de origem vegetal, devem ser evitados. Agora, claro que as gorduras de origem animal, eles conlevam outros problemas e outras dificuldades, mas aqui, de forma geral, as gorduras retrasam um pouco a digestão. E também se nós tomamos líquidos gelados, isso paralisa o estômago, especialmente se tomado junto com a refeição, né, e deve por esse motivo ser evitado qualquer líquido, ou mesmo nós evitarmos sopas, mingaus muito líquidos em grandes quantidades na refeição. Doutora, tem a questão de que hoje em dia a gente tem restaurantes com uma variedade enorme de saladas, verduras, legumes, só que a gente acaba colocando mais do que deveria no prato. Então, essa combinação, principalmente quando a gente está num restaurante que tem várias opções, é um grande problema na hora da digestão? Com certeza. Esses restaurantes buffets ou mesmo junta-panelas dos nossos dia a dia têm esse sério problema que nossa tendência é sempre pegar uma porção mais ou menos parecida ou a mesma quantidade de todos os alimentos. Então isso realmente contribui a fermentar. Nós deveríamos não combinar mais do que 3, 4 tipos de alimentos. Então minha sugestão... Incluindo saladas? As saladas, por serem todas de folhagens, elas não têm esse efeito, né, de retrasar. Agora, se for salada de feijão, salada de cenoura, cozidas, claro que aí já entra na sua classificação. Mas minha sugestão é que você dê uma passadinha lá pelo buffet, escolha 3, 4 pratos e a próxima vez que você for a esse restaurante, experimente dos outros. Mas limite o menos possível a quantidade ou a variedade dos tipos de alimento numa só refeição. Muito bom. Doutora, muito obrigado mais uma vez pela sua participação com a gente. Obrigada, viu, doutora Miriam? Bom, agora a gente vai fazer o nosso pãozinho de frutas, certo? Pãozinho de frutas? Então, olha, a gente está indo para cá, a Dai já está pronta com a gente para passar essa receita de pão de frutas. Agora a gente já conheceu todos os ingredientes, está na hora da gente colocar a mão na massa? Isso, vamos preparar. Literalmente, vamos lá. Lembrando que a gente está aqui com a farinha branca nessa receita, que está enriquecida com a semolina. Semolina. Vou colocar aqui a semolina. Vem mais pra cá. Eu já posso começar colocando todos os secos, tá? Adoçante. Então essa é a regra, todos os secos primeiro. Isso. Incluindo fermento? Fermento, eu posso colocar. Eu não trouxe aqui, tá? Mas é muito importante a pitadinha de sal na massa, tá? Toda ok. massa doce, sempre uma pitadinha de sal. Então aqui, erva doce. Geralmente não se coloca o fermento lá no final? Ou no começo, diluído em água, né? Com Não, açúcar, esse fermento com mel. aqui É porque no é seco. esse tipo de fermento. Tá? Aí eu já posso começar aqui com óleo. Agora vamos para os líquidos, começando pelo óleo. São 6 colheres de óleo.
de boa qualidade. Isso, meia colher de licetina de soja. E eu vi que não vai nenhum tipo de essência no seu panetone, Dai. Então, é que essa massa aqui, do panetone mesmo, vai a essência de baunilha. Ah, tá. Como é o pãozinho, Como é o então, pãozinho, tá? Eu já coloquei tem a a erva opção doce pra aqui substituir. pra dar um outro sabor. Então, se eu fizer o panetone, eu tiro a erva doce e coloco a essência de baunilha. De baunilha. Uma pitadinha E pra lá. ficar amarelinho, né, além da semolina, coloca um pouquinho do suco de cenoura. Ah, Tá? boa Pra dica. ficar aquela corzinha de ovo, sabe? Então, Quanto suco que é de esse cenoura. pouquinho? Uma cenoura. Uma cenoura. Tirar na centrífuga. Na centrífuga. Isso. Aqui eu tô colocando mel, tá? Uma colher de mel. É bem pouquinho mel, né, Dai? Pra uma massa... Porque se colocar muito mel, pode pesar a massa, tá? Então, por isso que deu esse equilíbrio do adoçante junto com o mel. Entendi. Tá? Então, já coloquei aqui todos os ingredientes, agora eu venho com o leite. Você pode ir colocando pra mim, por favor? Então, como eu disse, não tem uma quantidade certa, exata aqui do leite. Continua pondo? Pode colocar. Olha que E bonito essa- esse leite. Essa massa rende Tá bom. quantos pãezinhos, Dai? Esse daqui, aproximadamente uns 20. Daquele tamanhinho que a gente mostrou. É, Deixa eu desse mostrar novamente. Esse é o pãozinho de frutas, olha que bonitinho. Isso. Olha, então Levinho. a massa deve ficar assim, tá? Olha. Grudenta. Então, é muito importante chegar nesse ponto para a massa ficar macia, tá? Aquela massa que a gente já tá trazendo ponto, algumas coisas são bem parecidas, né? Sim. Esse ponto bem grudento. Todas as O massas são strudel parecidas. foi bem parecido, né? Foi parecido. Tá. E agora você vai acertar com a farinha. Isso. Esse é o detalhe do panetone para essa massinha, tá? O panetone chegou a esse ponto e eu vou amassar uns 5 minutinhos até a massa ficar lisa. E é com esse ponto que eu vou trabalhar com ela, tá? Então eu vou lavar minha mão na água e vou modelar e colocar na forminha do panetone. Esquecemos a uva passa. Uva passa. Põe nessas Pode comer junto com os secos. secos. Isso, Tá bom, mas bem agora lembrado. ainda dá tempo. Dá Ainda tempo. bem que a gente não acrescentou a farinha ainda, né, Dai? Isso. Se Bem você lembrado. quiser, você pode colocar frutas cristalizadas, frutas secas, dá pra colocar ameixa, dá pra colocar Damasco. damasco. Tem abacaxi desidratado, tem figo desidratado, Isso, tem dá tanta pra coisa colocar. desidratada hoje, né? Agora eu vou desmanchar aqui a beleza da culinária, só para mostrar aqui. Ó, Batata, se puder mostrar, porque tem essa forminha aqui se você vai fazer o panetone. Desculpa. E tem o formão e a forminha, né? Isso. Então, onde é que eu consigo comprar isso aqui? Tem casas do ramo, né, que vendem. Tem Casa de embalagens, normalmente a gente encontra. Isso. Ó, então eu vou colocando aqui a farinha pra mim poder trabalhar com ela, tá? E a massa doce, ela tem algum segredinho diferente da massa salgada? Não, nenhum segredo. O importante é aquele ponto que eu mostrei pra vocês, tá? Tanto pra doce como pra salgado. É aquele ponto bem grudento, tá? Pra massa ficar macia. E, assim, o armazenamento, né? Pra guardar num lugar bem fechadinho, pra massa não ressecar. É, porque normalmente a massa doce, ela acaba ressecando mais no dia fácil. seguinte do que uma massa salgada, né? Então, pode colocar na geladeira, embaladinho, pra ela não ressecar. Tá joia. Bom, e agora, a partir desse ponto, qual é o próximo passo? Então, a massa já tá pronta, tá? Ó, tá macia. Então, agora eu vou fazer a bolinha, tá? O formato aqui. Não muito grande, né? Isso. Maiorzinho. Interessante que você já deixa ela crescer no formato. Você não Isso. espera crescer uma vez e depois... Então, por isso que é bom esse fermento, que ele vai crescer uma vez só. A gente vai crescer no formato que eu quero, tá? Então, eu coloco numa assadeira untada com óleo, né? Suja aqui meu pincelzinho aqui no leite. E venho decorando aqui com o gergelim, tá? Deixo crescer e levo no meu forno pré-aquecido. E quando eu tô fazendo o panetone nesse formatinho, é nessa hora da massa eu já coloco aqui nessa forminha? Não, é antes de colocar a farinha. Sabe aquele ponto grudento que eu mostrei pra você? É aquela hora. Que Por já isso- põe na forma? É, por isso que eu tenho que trabalhar com a mão sempre molhada. Porque ela fica uma massa grudenta. Eu vou, molho a minha mão na Como se água. você estivesse untando sua mão. Sim, pra ela não ficar grudando. Muito bom. Tá, aí que eu coloco na forminha, deixo crescer também. E pra ficar gordinho assim, quanto de massa que você põe, Dai? Metade. Metade da ela vai forma. Desce crescer pra bastante transbordar. então no Ela vai forno, dobrar né? de tamanho. Então isso aqui dobra também ou não? Dobra de tamanho. Dobra de tamanho, então Tô tem que querendo tomar experimentar cuidado. já. A gente vai esperar um pouquinho, vamos fazer um intervalo, né, Teru? Daqui a pouquinho eu vou tentar fazer a Teru resistir. Daqui a pouquinho a gente volta com mais Vida e Saúde e a gente vai falar sobre a relação entre os alimentos e a inteligência. E daqui a pouquinho a gente prova essa delícia aqui da culinária. Daqui a pouquinho, Vida e Saúde está de volta. É já. Vida e Saúde de volta aqui pela TV Novo Tempo.
Nós estamos aqui na Clínica Adventista Vida Natural. Você pode entrar no site da Clínica Adventista, conhecer um pouco melhor esse lugar onde acontecem as gravações do programa Vida e Saúde. E agora a gente vai continuar essa série especial aqui no nosso quadro Nutrição. A gente vai falar sobre essa relação entre os alimentos e a nossa inteligência. Não é isso, Teru, doutor Ricardo? Tudo bem com vocês? É isso aí, Wagner. Você de casa também que já está ligado aqui nessa série de alimentação e inteligência, hoje vai aprender um pouquinho mais sobre como incrementar o seu intelecto, não é, doutor Ricardo? Tá vendo que hoje o cenário mudou aqui, a gente começou com castanhas. Isso, nós trouxemos aqui também para relembrar o amendoim, que nós falamos de oleaginosas e castanhas, inclusive a semente de linhaça. No segundo programa, nós apresentamos a fisetina. Gravaram o nome? Fisetina. Então, a fisetina ela é encontrada nas frutas, principalmente nas frutas vermelhas, que aí ela ajudava na maturação das células nervosas e na construção, ali na consolidação daquele aprendizado que nós adquirimos durante o dia. Hoje, agora, nós vamos partir para os minerais, a importância de minerais, quais minerais são importantes e também vamos falar um pouco do sol e das fontes aqui de vitamina E, que são antioxidantes, né? Tá. Como que isso influencia, então, na nossa, no aumento do potencial do cerebral? Olha, aqui eu trouxe para vocês fontes de cálcio, fontes de magnésio e fontes de ferro. Então, esses três nutrientes, esses três minerais, eles são fundamentais para um bom funcionamento cerebral. Por exemplo, aqui tem couve, tem catalônia, nós temos como fonte de ferro também aqui a semente de girassol e também a semente de gergelim. E é interessante que as pessoas muitas vezes não conhecem o girassol e gergelim como sendo fontes de cálcio e ferro. Mas o girassol ele tem em torno de 4 vezes mais cálcio do que tem no leite. Olha só. E o cálcio é uma desculpa muito boa para quem ainda quer continuar consumindo leite. Isso, eu até trouxe um livro, esqueci de trazer para cá agora. É um livro que eu adquiri recentemente agora. O título dele é Leite, Alimento ou Veneno? E realmente, depois de ler, você tira a sua conclusão de que leite é veneno. Agora, doutor Ricardo, sempre uma preocupação as pessoas que estão introduzindo aspectos novos na alimentação é a questão da quantidade. Porque quantidade e onde consumir? Onde a gente pode consumir o gergelim? Como? De que maneira a gente pode consumir? Onde a semente de girassol e quanto, né? O girassol ele é bem fácil e prático de ser consumido. O gergelim a gente está vendo que na receita de hoje é usado um pouquinho ali em cima. Você pode até incrementar e colocar também na massa. Não teria problema nenhum. Vamos para o girassol primeiro. O girassol você pode pegar meio copo com o girassol e bater com 2 copos de água, coar e fazer um leite de girassol. E esse leite você pode estar usando naquelas preparações culinárias que são ensinadas ali na mesa de lá, mas também pode se usar para você beber e fazer sucos e vitaminas com esse leite de girassol. E se eu quiser simplesmente comer uma sementinha, um punhadinho por dia? Todos os dias pela manhã eu como 1 colher de sopa de semente de girassol. Depois que você acostuma, você percebe que o paladar dela, o gosto dela é muito bom. O nosso paladar acostuma muito bem com ela. É saboroso por ser fonte de óleo, né? E o óleo, ele sempre aumenta sabor. Em casa a gente sempre faz uso da semente de girassol na salada na hora do almoço. Então a gente coloca em cima da salada e dá uma crocância, fica bem gostoso. Você pode estar usando ela na salada. Na hora que você vai comer, por exemplo, um creme no inverno, você pode colocar ele junto e ele dá uma crocância, porque creme geralmente é acompanhado por torrada, não é? Você pode até substituir a sua torrada pela semente de girassol na hora de você estar comendo esse creme no período de inverno. Opção, né? Então, 1 colher de sopa por dia é uma quantidade interessante? É porque assim, a gente não vai buscar o cálcio todo numa fonte só. Então, você vai tomar, por exemplo, lá o seu leite de girassol ou comer lá 1 colher de sopa de girassol pela manhã. No almoço, você vai usar uma couve refogada. No período da janta, você vai usar uma outra fonte de cálcio que de repente pode ser aquele gergelim. Você vai comer uma salada de fruta, você joga um pouco de gergelim por cima. Um pouquinho aqui e ali complementa toda a dieta. É bem isso. E a gente percebe o seguinte, hoje as recomendações de consumo de cálcio, elas são bem altas pela Organização Mundial da Saúde. Mas no meu ponto de vista, nós não temos uma necessidade tão grande de cálcio. Nós precisamos saber utilizar esse cálcio. E aí o grande problema é que nós não tomamos só hoje. Você percebe que países frios, países escandinavos, eles têm uma restrição muito grande durante um período do ano de sol. Então, nesses países, eles têm que fazer uso de suplemento de vitamina D. Nós temos uma abundância de sol. Então, se nós tomássemos 15 minutos de sol para aqueles que são branquinhos e 30 minutos de sol para aqueles que são moreninhos,
aí nós teríamos a possibilidade de fazer o uso desse cálcio ingerido. Então, o que está faltando é o sol para disponibilizar. A vitamina D ajuda no processo de assimilação Ajuda no processo de assimilação do cálcio. E aí a importância da vitamina D também para a questão cerebral. Ela é um protetor neurológico. Então não adianta tudo que nós falamos aqui ser colocado em prática se você não toma sol. O sol é extremamente importante para esse processo de construção de inteligência. Então o cálcio que está presente nos alimentos vai ser utilizado para o seu corpo mediante a vitamina D produzida pela ação dos raios solares. Algo também importante do cálcio é o seguinte: o cálcio ele participa da formação de uma substância chamada óxido nítrico. O óxido nítrico ele é um vasodilatador que aumenta então a quantidade de sangue que chega até o cérebro. Então você recebe mais nutrientes, recebe mais oxigênio, mais água e também tem a possibilidade de retirar as toxinas cerebrais de uma forma mais fácil. Então, com isso, o processo de memorização, de aprendizado é facilitado pelo consumo do cálcio também. Interessante, né? A gente às vezes não pensa por essas ramificações. Esse caminho, né? O cérebro como sendo E o cálcio, a gente olha para ele e pensa assim, cálcio é ossos e dentes. É, exatamente. E não é. O cálcio ele participa da coagulação sanguínea. O cálcio é um fator tamponante que impede que você tenha uma alteração do pH sanguíneo. Então, até o próprio leite, quando usado, ele causa acidez no nosso organismo. Então, o pH tende a diminuir. O cálcio proveniente do leite é usado para neutralizar essa acidez. Então, não fica disponível para o uso do nosso organismo. Então, esse já é um problema. O leite não é uma boa fonte de cálcio. O leite animal, né? Leite de vaca. Hoje, as pesquisas têm mostrado que o leite de vaca já está causando osteoporose. Olha só. Agora, esses alimentos também são ricos em magnésio. O magnésio ele ajuda também no processo de consolidação da memória, ele ajuda no processo de maturação dos neurônios, ajuda a fisetina naquele processo ali de você fechar as redes neuronais. Então, o magnésio é importante. Fontes de ferro também estão aqui. E para que serve o ferro? E aqui são só alguns exemplos, né, doutor? Falta brócolis. Você poderia ter brócolis aqui, você poderia ter uma rúcula, uma escarola como fonte, uma couve de Bruxelas. Suco de uva. Isso também entra. Esses não são tão ricos em cálcio quanto esses que nós apresentamos, mas também são fontes que, se você usar uma variedade, você compõe então a sua necessidade de ferro. Agora, o ferro ele é fundamental. O nosso organismo, nós falamos há 2 programas atrás, de que ele consumia 20% do oxigênio que nós inalamos. Muita gente ainda faz aquela respiração que nós falamos, torácica, não usa o abdômen na hora de respirar. Então perde 70% da sua capacidade pulmonar. Agora, se você não ingere boas fontes de ferro, você pode entrar num processo de diminuição de transporte de oxigênio. Porque o ferro, ele entra na composição da hemoglobina e ele se liga ao oxigênio, fazendo com que ele seja transportado. Então, se o cérebro precisa de tanto oxigênio, 20% de tudo que eu estou inalando de oxigênio, eu preciso de um transportador. Nós chamamos isso de carreador. Então, é ele quem carrega o oxigênio até o cérebro para ajudar em todo esse processo aí de construção de inteligência. E normalmente quem tem deficiência de ferro, tem algum tipo de anemia, acaba sendo um pouco mais tranquilo ali no raciocínio, no pensar, talvez até... É mais lento, o organismo funciona mais lento. A gente não percebe que um dos principais sintomas de anemia é sonolência? Cansaço. É verdade, sonolência. Então isso mostra uma deficiência de transporte de oxigênio que pode levar à sonolência. O que o seu organismo, por que ele te leva à sonolência? Um único propósito, o propósito de que você durma e assim gaste menos energia. E enquanto você está dormindo, a sua respiração, a frequência respiratória diminui, os batimentos cardíacos diminuem, então aquela quantidade que você consegue carregar de oxigênio seria o suficiente para atender a necessidade do cérebro. Muito interessante. Olha, você que está interessado nesse quadro Nutrição, aprendendo cada vez mais coisas, pode mandar inclusive o seu e-mail para o Dr. Ricardo fazer a resposta aqui no nosso quadro. A gente de vez em quando separa alguns programas para responder várias perguntas e a gente vai intercalando com alguns temas também, como essa série que ele está trazendo para a gente sobre a inteligência e os nossos alimentos. E interessante que as pessoas poderiam relatar se houveram melhora no seu desempenho também, colocando em prática essas dicas. É muito bom a gente saber, porque às vezes com a sua pergunta, com a sua dúvida ou até com a sua resposta, a gente consegue ajudar outras pessoas que às vezes passam pelo mesmo problema.
Doutor Ricardo, a diretora está falando aqui que esse tema veio de um e-mail, então é uma resposta de um telespectador. Isso, foi uma resposta. Ela perguntou quais alimentos poderiam aumentar a sua capacidade de memorização. Mas eu achei que um programa só era muito pouco, a gente precisava fazer uma série. E quanta coisa a gente tem aprendido? A gente encerrou o ciclo aqui? Ainda não. Ainda não, vamos Nós continuar. ainda precisamos apresentar alimentos que são fontes de triptofano, que o triptofano ele ajuda na produção da serotonina, e isso daí diminui a ansiedade e, com certeza, uma pessoa menos estressada memoriza muito mais. E vamos fechar esse programa apresentando aqui alimentos que são maléficos para a construção da inteligência. Olha, então o que evitar? Isso, que seriam aqueles alimentos fontes de estimulantes que vão fazer o seu cérebro trabalhar mais do que o necessário e com isso você vai ter uma dificuldade ou uma queda na sua produtividade. Bom, semana que vem então a gente continua. Continuamos. Tá semana joia. que vem e na outra a gente vai continuar aqui conversando sobre essa relação tão importante da alimentação e a nossa inteligência, o bom funcionamento do nosso cérebro e aí todo o nosso corpo também vai acabar funcionando muito melhor, né? O corpo agradece. Gente, vamos para culinária? Obrigado, doutor Ricardo. Até mais, foi um prazer. Bom, a gente já aprendeu aqui a fazer esse pãozinho de frutas. A gente já aprendeu como faz a versão panetone, mas agora essa massa é uma massa super versátil. A gente vai ensinar agora uma trança. Já cresceu aqui a luz tem uma trança aqui do cenário. Dá pra fazer trança tá bom. E rosquinha. Tá, vou abrir aqui. Segura aqui pra mim. Seguro. A gente improvisou aqui esse momento, né? Não usa farinha então pra untar pra fazer essa... Você vai Bem fazer o que primeiro? A trança. Tá, então vou deixar aqui. Você usou óleo pra untar a sua mão ou não? Não. Olha como a massa é boa. Coloca bem pouquinha farinha. De farinha pra não grudar muito. Se colocar muito ele vai escorregar. E endurecer, né? Então, olha, pra fazer uma trança aqui, uma rosca na verdade. É parecido com trança de cabelo, né? Então você vai precisar de 3 partes. Pra mim não adianta você dizer isso, tá? Eu não sei fazer trança de cabelo. Então vai, é melhor você aprender a fazer uma trança pra fazer uma rosca mesmo, vai. Bem bonito, dá pra sua mãe de presente, ela vai ficar orgulhosa. Olha, é um bom presente. Ó, então vai colocar aqui, ó. Vamos com calma, ó, juntou a ponta aqui. Passo a passo, Dai. Isso, junta aqui. Eu preciso do passo a passo. Pra não soltar na hora de crescer, tá? Então aperta bem. Então aperta bem ali, porque depois a massa cresce. Aliás, eu não sei se vocês vão lembrar, né? Mas essa aqui já cresceu. Já, da hora tá que a gente fez. Porque a gente tá aqui com a luz do cenário, então é bem quentinho, né? Cresce bem rápido. Tá, então eu venho trançando. Vai devagar, Dai. Um pra cá. Sempre você coloca as extremidades no meio. Vai devagarzinho, Dai. Ô, Dai, e não pode, o fio não pode ser muito fino, porque ele pode destruir aí nesse processo, isso, né? Pode. Vai, vamos de novo, devagar. Tá, uma extremidade ela coloca sempre pro meio, olha. Se arrebentar no meio, a gente pode dar uma grudadinha ali de novo? Esse não é aquele que é uma chance e acabou. Não, tem várias chances. Tá? E agora o final aí. Eu vou apertar também igual o começo. Tá? Então esse é a trança. Olha, gente, que bonita essa trança. Pequenininha, linda. Então, pode fazer mini trancinha, fica bem legal. Tá? E a rosca é parecido, tá? É só você fazer Faz isso. pra gente uma rosca então, Dai. Faz uma outra demonstração. Então vamos lá. A gente, lembrando que a gente começa a comer com os olhos, né? Então a gente tem que fazer uma boa apresentação da alimentação. E se você colocou em uma das suas resoluções comer melhor em 2012, essa é uma boa dica. E olha, a cozinha, falar a verdade, todo dia às vezes é cansativa, a dona de casa está cansada, mas é muito legal quando você tem um prato diferente, a família toda se reúne, marido e mulher na cozinha, um ajudando o outro, é bacana, né? É um momento quebrar social. A rotina, né? Momento em família. Desculpa. Agora você vai fazer uma rosca, é isso? Isso, parecido com a trança, tá? Bem parecido. Mais uma parte. São 3 partes também, então? 3 partes. Tá. Quase a mesma coisa da trança. Dá pra surpreender, Wagner. Presentear alguém. Eu vou apertar aqui também. Vizinho, gente, mudou o vizinho. Quer tentar fazer, Wagner? É parecido. Eu não sei o que acontece que sobra. Mudou um vizinho novo no bairro, a gente tem que levar uma coisinha pra ele. É bonito fazer isso. Ó, aqui aconteceu, Dai, que você falou. De soltar um pouquinho. Aí. Vamos tá, ver. E agora, como faz? Aí faz trancinha. Faz a trança igual? É. Isso aqui. Ele já vai com as 2 mãos, olha. Vamos de novo, soltando. ó. Não, mas espera aí, é no centro. Essa aqui é pro meio.
Sempre no centro. As extremidades você coloca pro centro. Gente, tá ficando quase igual a Dadá. Olha que lindo. Para, Teru! Tá lindo, Wagner. Tá de parabéns, olha. Isso. Agora, daqui a pouco, a Nani não vai precisar mais ir no cabeleireiro. Porque ele já... Acho difícil, hein? E agora? Então, a única diferença da trança para rosca... Só um momento. Queria que vocês vissem Comparasse. o que é uma trança decente e uma trança indecente. Você tá num bom caminho, Wagner. Bom caminho, tem que treinar eu mais chego lá. umas 5 É vezes. a primeira vez, ué. Daí, assume daí. Tá, então vamos lá. Só fazer isso, tá? Virou aqui. Aí junta as duas extremidades. E gruda também. E o que a gente poderia colocar para incrementar, enfeitar mais essa... Então, pode colocar o gergelim, aquele gergelim preto, fica legal. Vamos Ou alguma colocar- castanha Vamos triturada. colocar o gergelim em uma. E vamos comer também, né, gente? Já podemos comer, diretor? Olha, eu tô querendo comer desde o segundo bloco. É verdade, lembrei disso agora. Leite aqui. Leite de Pra soja, ela passa para, ela não usa ovo, não usa óleo, ela passa um pouquinho de leite de soja só para pra colar. dourar e colar. Tá, então é isso, a rosquinha. Deixa eu te perguntar o seguinte. Forno pré-aquecido, Forno pré-aquecido. quanto tempo? Uns 10 minutos. 10 vai tentar minutos. pré-aquecido. E aí, quanto tempo de forno? Até pegar cor, vai depender de forno pra forno. Tá, então ele fica crescendo mais ou menos de 30 a 40 minutos. E a cor é Douradinho essa? assim, olha, Isso. gente. Dessa cor. Vai ficar Gente, mais super facinho. levinho. Ficou aqui com a gente a gravação inteira, do programa inteiro, quase 1 hora. E olha como é que ainda tá super macio. Normalmente uma massa ficaria bem durinha, né? Podemos cortar? A gente está sem faca aqui, então vamos pegar um pequenininho mesmo, olha, para facilitar aqui, Wagner, olha. Bom, tá aí, você aprendeu mais uma dica de culinária saudável. Não é só panetone essa massa, ela já mostrou que ela fez com erva doce, dá para comer o ano inteiro e no final do ano você pode só colocar uma essência. Olha, de gente, quando panetone. eu abri aqui já vem um cheiro Que maravilhoso, né, lindo, Teru? olha aqui como tá super macio, Nossa, tá mesmo. muito macio tá. E agora eu vou provar. E olha como tá amarelinho. Vê se dá pra pegar aqui, Batata. aroma Olha como é incrível. amarelinho a massa. Linda. Muito fofa. Posso? Muito, muito, muito boa e macia. Olha aqui, tá molhadinho. Ficou a gravação inteira aqui com a gente. Aqui tem bastante luz. O sol tava batendo aqui agora há pouco. E ainda tá uma ótima qualidade. Obrigada, viu, Dai? De nada, Gente, momento, tenho que dizer. É muito gostoso. Sabe aquela sensação de você comer um panetone, porque né, é a massa do panetone, mas tem aquela coisa de gosto de industrializado? E tá suave, não tá super doce. Tá muito gostoso, Dai. Não é pesado, é bem leve, bem suave e aquele gosto de coisa caseira. Muito bom, parabéns, Dai. Obrigada. Parabéns pela receita aqui da clínica. E se você quiser aprender essa e outras receitas que a gente já passou aqui no Vida e Saúde, entra no nosso blog novotempo.com/vida e saúde e tem lá tudo, dicas, receitas e a gente te espera aqui também no próximo programa para ensinar novas coisas para você. Um beijão e até lá. É isso aí, a gente fica por aqui. Um abraço pra você e até o próximo. Tchau, tchau.